Eu acho que tem um ponto, e acho que talvez seja o ponto que eu fico mais triste, assim. Porque se você virar para mim, é uma discussão que eu já tive até com amigos meus que trabalham com ensino e tal, que existem alguns fundamentos básicos que é até legal de aprender e até curioso de aprender, tipo, pô, às vezes o cara tem um talento em física que ele vem quando ele tem uma aula de física, e aí, pô, legal, isso é uma coisa que é massa. O que eu sinto muita falta do ensino brasileiro, e acho que é muito louco, é que a gente tem essas disciplinas tradicionais, são essas disciplinas bem verticais, como você diz, física, química, biologia, matemática, história. Você sabe exatamente o que está lá na cartilha, só que todas as outras coisas que elas não têm uma resposta, não existe uma aula. Então, vou te dar um exemplo. Oratória. Qual é a resposta certa da oratória? Não tem uma resposta certa da oratória, porque você pode ter desde um cara que é um pondé, um carnal, que são incríveis falando, mas a filosofia diz que tu tens que falam de um jeito. Existe o cara que fala mais rápido, como eu, como você, que é um outro ritmo. Existem pessoas que são mais leves, Monja Cohen. E qual oratória tá certa? Depende, para quê? Como? Para qual momento? Para qual situação? Um papo de um vendedor num ponto de venda é completamente diferente de um papo na mesa de bar. O cara pode ser um ótimo vendedor falando, pode ser um ótimo na oratória da mesa do bar. Isso não existe uma resposta certa. Logo, não existe uma avaliação, logo não existe uma aula para isso na escola. Artes, teatro, debate. Cara, o debate no Brasil é baixíssimo. O nível é baixíssimo, assim, o nível de debate que a gente tem, o nível de discussão que a gente tem, e a gente tem visto nos últimos 4, 5 anos como é que é o nível de debate brasileiro agora, que as coisas estão cada vez mais polarizadas. Você vê, você é bobo e feio. Você é mais bobo e você é mais feio. E você fala, pô, mas pelo menos eu não sou bobo de vermelho. Pelo menos eu não sou bobo de farda. Essa é a discussão. A gente morreu nessa discussão. E eu sinto que é muito triste você ver isso, cara. Você vê a potência que a gente tem. Porra, esporte. A gente acabou de sair de um momento de Olimpíada. Pô, quanto moleque não podia ser um novo Tony Hawk, não podia ser um novo Darlan, não podia ser um novo Isaías, podia ser esses caras com essas potências, mas às vezes o cara não encontra a semente para essa potência. E a gente acaba deixando do tipo, porra, tu vai descobrir que tu sabe falar bem sozinho. E a escola que deveria ser esse lugar, que deveria ser a chama inicial de você entender isso, que você falou, porra, quantos caras não descobrem? Eu me descobri empreendedor com 24, 25 anos. Eu não sabia que eu era empreendedor. Eu tinha um desconforto gigante em mim, uma coisa gigante em mim, eu só fui me ligar no dia que eu conheci alguém que era uma grande empreendedora, que era uma ex-parceira minha, convivi com ela, olhei e falei, porra, é isso que eu quero. Não é estar numa empresa, não é estar sendo contratado, é estar fazendo o meu negócio. Só que ninguém nunca me ensinou isso. Eu precisei dar uma volta na vida. E a escola que deveria ser isso, e acredito que esse seja o fundamento, que a gente bota um filho numa escola, paga mensalidade, ou paga imposto. Nem vou falar de escola pública, que é mais triste ainda. E é muito triste você ver isso, quanto que essa chama inicial, que começa a revolução, que começa a mudança, que leva um país de terceiro para primeiro mundo, ela nem existe. A gente não tem nem tem isso, assim. A gente treina pessoas para responder uma pergunta certa do vestibular. E acho muito louco que até perguntar isso para você, Breno. Quantas vezes em decisões de negócio existe uma resposta certa? Nunca Existe uma existe bala só de... uma resposta. Porra, quantas balas de prata tu teve na vida? Você olhou e falou assim, Breno, você falou uma bala de prata que eu vou fazer isso, matei. Pô. Não tem, cara. É porque a gente é ensinado e pensar de uma forma muito unilateral, né? A gente assina um plano de assinatura quando a gente é criança que a gente não sabe a respeito, né? Quando a gente nasce, os nossos pais eles ficam doidos da vida, né? Falam, ai meu filhinho, que coisa maravilhosa e tal, e te abraça e tal. E aí começa a te ensinar a falar. E aí começa a te ensinar a andar. E aí você começa a falar, e aí você começa a andar e parece que eles mudam de ideia e querem começar a fazer você calar a boca e sentar para você ficar quieto. E aí depois disso, vira a cultura do não, né? E eles começam a te colocar dentro de uma caixinha, tudo é não. E o não pode ser muito bom, pô. É lógico, assim, vamos dizer que você é um menino que você tá engatinhando e você bota o dedo na tomada. Pode falar, não! Você entende, você salvou a sua vida. Beleza. Então não pode ajudar. Só que o problema acontece quando não, ele deixa de dizer respeito a coisas que podem realmente ser bom para sua saúde,
versus coisas que são sobre quem você é. Ah, não, você não pode ser homossexual. Ah, não, você não pode ser com aquele seu amigo. Ah, não, você não pode fazer isso aqui. Quando você começa a limitar traços de personalidade de um ser humano, você oprime essa pessoa. Ela se torna insegura, ela se torna sem perspectiva, ela fica acreditando que o único modelo que existe é aquele que os pais dizem sim. Que é você entrar na escola, tirar boas notas, passar para faculdade, depois conseguir um estágio, e entrar para uma empresa, subir na escada corporativa e se aposentar com segurança aos 65 anos pelo INSS. E o problema disso, cara, é porque justamente nunca existiu nenhum caminho. Nem nunca vai existir. Esse é só o caminho que a gente é ensinado. Então, no momento em que a gente nasce, né, a gente vai crescendo, com os nossos pais ditando o caminho. Quando a gente tem 6 anos de idade, a gente entra lá na classe de alfabetização e a gente começa o plano de 59 anos. Esse plano que a gente assina quando a gente é criança sem nem saber. O plano de 59 anos é que ele começa aos 6 anos de idade na classe de alfabetização e termina quando você se aposenta, aos 65. Só que a verdade é que, sim, você deveria ser dado escolha para dizer se você quer assinar o plano de 59 anos, se quer assinar o plano de 12 anos ou plano de 24 meses. Cara, a gente deveria ser dado as ferramentas para que a gente fosse capaz intelectualmente de conseguir elaborar o nosso próprio plano, sabe? E de realizando na nossa própria vida aquele ciclo PDCA, sabe? A gente testa, a gente valida, a gente ajusta, a gente testa de novo e se afina. A gente tem uma cultura muito grande de aversão a risco, sendo que a única possibilidade da gente conseguir ter resultado grandioso é se a gente se arrisca. Como é que você vai conseguir, sabe, por exemplo, se dedicar 100% para um canal do YouTube se você está preso estudando sobre termodinâmica? Ah, Breno, quer dizer que termodinâmica não importa? Não, cara, é claro que importa, velho. Isso daqui realmente pode ser extremamente importante. Mas não é o tipo de coisa que, às vezes, você se interessa tanto aqui. E o que isso causa nas pessoas, a unilateralidade desse plano, é que você é basicamente ensinado a ser feliz nos finais de semana. Então você vai para a escola, ou você vai, né, para a faculdade, ou você vai trabalhar de segunda a sexta, você precisa de um escape emocional que faz sexta, sábado, domingo você ir para festa ou ficar largado vendo Netflix o dia inteiro, ou tendo alguma fritação na sua cabeça para que você consiga relaxar, porque você ficou, tipo, cara, se estressando e fazendo coisas que você não gostava durante a segunda e sexta. Só que, velho, a gente só tem uma vida, né? Então vamos lá, você vai ter, vamos dizer que você tem 100 anos de vida. Se você tiver 100 anos de vida, quer dizer que 5/7 da sua vida você vai fazer coisa que você não gosta? Tipo, tá ligado? A conta não fecha, mano. Mas ainda assim é esse o plano que a gente é ensinado a viver. Melhor plano seria se a gente fosse dados insumos para que a gente conseguisse escolher o plano que a gente bem entendesse. Que a gente soubesse como ganhar dinheiro atendendo a uma dor no mercado. Que a gente soubesse como se planejar financeiramente para que, depois de ganhar esse dinheiro, a gente consiga viver de renda para que a gente possa se aposentar nos nossos próprios termos. Só que isso são coisas básicas e pertinentes a todos nós e, né, não são passadas. E aí é o nosso trabalho, cara. Eu acho que, assim, como é que resolve isso? Eu acho que fazendo da forma como a gente faz, porque às vezes é uma pessoa que está presa nesse plano e aí chegou no seu ponto de incongruência. O que é o ponto de incongruência? É o momento da vida dela em que ela está fazendo uma coisa que ela não acredita porque ela não vê prospecto de continuar fazendo nada relacionado àquilo no futuro. Eu cheguei nesse ponto 2 vezes. Eu estava fazendo medicina, comecei a subir comunidade carente no Rio de Janeiro, velho. Fiquei, assim, muito chocado com o que eu vi. E comecei a admirar muito o médico, porque saber que tem pessoas que conseguem viver aquela realidade, atendendo pessoas em tanta miséria que não tem nem condição de descer para buscar o SUS por si próprio, cara, e ainda voltar para casa os médicos e darem um abraço nos seus filhos e sorriso para sua mulher, sabe, deitar o filho na cama contando uma história, cara, isso é de se admirar, irmão. Eu não consegui. Eu trazia uma baita energia negativa para dentro de casa que contaminava os meus familiares. Eu falei, não consigo mais me ver fazendo isso em nenhum momento no futuro. Larguei. Depois fui fazer engenharia. Eu queria física. Minha mãe falou que física não dava dinheiro. Fui fazer engenharia. E aí, quando eu entrei em engenharia, mano, eu percebi que o problema não era eu, não era o curso. Era o sistema. E, na verdade, eu queria poder traçar o meu próprio caminho. E aí eu fiz o seguinte. Eu larguei a faculdade. Ah, Breno, mas eu não quero largar. Eu falei, você não precisa largar. Eu tranquei. Eu tinha 2 anos para fazer o meu negócio acontecer. Eu sabia que, por eu ter feito isso, eu não ia ficar em casa assistindo Netflix o dia inteiro coçando o saco. Eu ia trabalhar. Comecei a acordar às 4h30 da manhã, nesse momento. Fui dormir às 10. Eu não tinha segurança nenhuma de que o meu canal do YouTube, quando eu comecei, ia dar certo. Eu sabia que eu tinha 2 anos para fazer acontecer, porque caso não tivesse em 2 anos, eu ia ter que voltar para a faculdade, isso eu não queria. Eu sabia que eu tinha esse tempo, não sabia quanto tempo ia levar, mas eu tinha crença absoluta que se eu desse conta do trabalho, eu conseguia fazer dar certo, em quanto tempo fosse. E foi exatamente isso que permitiu que eu pudesse sair da média.
fazer o meu próprio caminho. Ter a percepção de que o caminho que me foi ensinado não necessariamente é o único. E às vezes eu consegui alcançar resultados que nem pessoas que seguiram um plano de 59 anos por completo conseguiriam. E eu ainda tenho a vida inteira pela frente. Por quê? Porque eu pude olhar a realidade de forma analítica, sabe? Através da minha horizontalidade, ter senso crítico a respeito de, cara, qual que é o pior que pode acontecer aqui se o que eu estiver fazendo der errado? Bom, provavelmente eu vou ter que voltar à faculdade, tudo bem, isso eu já ia fazer mesmo. Provavelmente o melhor de tudo, talvez, é não olhar para trás e ficar arrependido de não ter arriscado. Porque eu acho que a pior dor que a gente pode sentir, cara, é sentir como se a gente tivesse deixado de fazer alguma coisa que a gente poderia ter feito, sabe? Pecar o que teria acontecido caso eu tivesse dado esse pulo, caso eu tivesse tentado. Bem ou mal, mano, eu tive muito privilégio na minha vida e isso foi absolutamente levado em consideração. Eu nasci numa família de classe média no Rio de Janeiro, morava num bairro lá da Zona Norte chamado Tijuca e sempre tive uma vida confortável. Não vida de rico, vida confortável, nunca faltou comida na mesa. E eu sabia que mesmo que se eu fizesse algo que minha mãe não concordava, como largar a faculdade, ela não ia me expulsar de casa, ela ainda ia botar na comida na minha mesa todos os dias, eu ainda ia ter cama de dormir e teto sobre qual morar. Só que isso foi sorte, né? Eu não escolhi nascer nesse ambiente, mas eu reconheci que eu nasci e aproveitei os privilégios que me foram concedidos. Porque eu não tinha desculpa para dizer que era arriscado. Pô, por que era arriscado? Se desse errado e depois de 2 anos eu voltar pro mesmo lugar, sabe? Enfim. Tem Eu gostei que você falou que você tinha 2 anos. Eu fiz algo parecido, eu tinha 1 ano. E é um sentimento muito doido disso. Quando eu resolvi tocar o manual, eu tinha uma grana da rescisão, de eu ter pedido para ser mandado embora da minha empresa antiga. E eu lembrava que aquilo me segurava. Eu tinha 6 meses de seguro-desemprego, mais uma grana parada. Eu falei, eu tenho isso. Se em X tempo não virar, fudeu. Que aí não tem plano B. Mas eu lembrava, e é uma coisa que eu lembro muito hoje, e é até uma coisa que me motiva muito hoje, lembrava que no meu trabalho, enquanto a gente já estava fazendo o manual começava a crescer, eu olhava e eu falava assim, qual que é a potência que isso poderia ter se eu pudesse me dedicar a isso? O quanto que eu poderia crescer se eu pudesse me dedicar a isso? O quanto que eu poderia, onde eu poderia chegar, as coisas que eu poderia fazer se eu pudesse me dedicar 100% a esse negócio, 100% a essa coisa que é minha, 100% esse tempo que eu estou dedicando para uma outra empresa, essa inteligência que eu estou dedicando para uma outra empresa. E é uma coisa que eu penso muito hoje, assim, porra, até brinco aqui no canal, mas essa loucura, fui curtir uma festa do Neymar em Paris, convidado por uma marca gigante, fui jogar bola com o Falcão, fui entrevistar um astro de Hollywood, que eu não posso falar quem é, mas eu entrevistei meu cachorro, até latiu pro cara. Eu pude fazer viagens incríveis para lugares do mundo, conversar com pessoas incríveis, tipo o Breno, tipo atores de filmes que eu gosto, pessoas de lugares que eu gosto, e é muito disso desse gás que a gente tem, assim, a gente vive muito no e se. Pô, e se eu fizesse isso? E qual que é a potência e tal? Acho que falta um plano, às vezes. Eu tinha um plano, acho que você provavelmente também tinha. Quando eu comecei, eu tinha um plano muito bem traçado, e o plano foi mudando, mas eu tinha um plano e ele foi indo. Mas a gente precisa parar um pouco de viver na passividade, o que o próximo vai fazer, o que a gente vai fazer, e começar a entender um pouquinho até onde a gente é protagonista, até onde a gente é dono das nossas decisões, do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer, e como a gente pode se arriscar. Acho que muito disso começa da escola, que é um pouco de onde a gente começou esse papo, e também passa por educação, passa por faculdade, passa por um exercício diário porra, eu tô mal agora, mas o que eu poderia fazer? Às vezes o cara não sabe o que ele poderia fazer. Porra, é um curso de inglês que bota ele num cargo de atendente de hotel. É um cursinho de trampo uma carteira de motorista, AB, que tira ele de entregador de Uber e leva ele de entregador de iFood para motorista de Uber. Sabe? Existem pequenos passos e a gente é tão preso, às vezes, é isso que eu tenho e eu tô vendendo almoço hoje para pagar janta, ou eu tô parado aqui nisso, e o brasileiro é tão miserável, assim, eu acho que eu vim de uma condição um pouco menor que a sua, e a gente é muito condicionado, tipo assim, cara, isso aí, velho, tipo, é isso que a gente tem, é isso que a gente pode pagar, é isso que dá, e vambora, e é tão sofrido que às vezes você não se acha merecedor da felicidade. Isso eu acho muito foda, Breno. Às vezes a gente acha que a gente não merece ser feliz. Minha mãe falava um bagulho que eu ficava louco. Ela, falava, pô, viajar é coisa pra rico.
Esquece viajar. Viajar pra fora é coisa pra milionária, pra gente que tem dinheiro. É pro chefe do seu pai. A gente tem que comemorar quando a gente vai pra Guarujá, Santos. Pô, mas eu quero viajar. Eu quero dar um rolê pelo mundo. Eu quero conhecer gente, conhecer coisa. Por que é pro filho do meu pai, do chefe do meu pai? Por que é pro cara rico? Por que eu não posso? Por que eu não mereço? Pô, eu quero, eu posso, eu mereço. Onde é que eu faço pra conseguir isso? E acho que é um exercício diário nosso do que eu mereço e o que eu posso, sabe? Não do que a gente se resigna, sabe? A gente merece tanta coisa, a gente se resigna tão pouco.